Bom dia, terceirão. Vamos fazer os dois últimos capítulos da apostila, tá? O capítulo 11 e o 12. Oriente Médio e África. Tudo que é importante, resumido, simplificado. Oriente Médio, capítulo 11. Então, Oriente Médio, como ele fica numa região que foi berço de várias religiões, né? Uma região que foi berço de várias religiões, tem muitos conflitos, né? Então, Jerusalém é palco das maiores religiões do planeta. Então, tem vários conflitos religiosos, étnicos, e além da questão religiosa, ainda tem a questão do petróleo, que a maior parte do petróleo, os países que têm maior participação na OPEP, que é a Organização Mundial do Petróleo, estão no Oriente Médio. Então, é uma região muito conflituosa, porque tem interesses americanos, interesses religiosos, interesses chineses e russos e os interesses locais, além dos fundamentalistas islâmicos que buscam libertar a região e formar um Estado Islâmico independente, não é? Então nós temos aí, foi o berço do rio Tigres e Eufrates, né, que vocês estudaram o Egito Antigo. A questão religiosa, eu já falei que é muito importante, né, porque tem vários conflitos religiosos, e os conflitos são contínuos, ou pelo petróleo, ou por influência internacional, ou por questões regionais e religiosas locais, tá? Então, quais são os principais conflitos aí? Israel e Palestina. Quando o Hitler causou o Holocausto, a ONU criou um país dentro da Palestina chamado Israel para colocar todos os judeus lá e evitar, como se fosse uma justificativa ou um perdão para os judeus devido ao Holocausto, né? O perdão da humanidade. Só que os judeus se aproveitaram, fizeram Israel, e Israel foi crescendo, e a Palestina diminuindo. Palestina, Israel. Quem tem na apostila o mapa. Hoje em dia é o contrário, o Israel é a maior parte do território, a Palestina é pequenininho. Então esse conflito de dois povos, duas nações dentro do mesmo local. Os palestinos são árabes e obviamente os judeus são judeus, né? Israel é o berço dos judeus. O que acontece? O conflito entre os dois países eterno, não tem jeito, né? Ou criam um outro estado ou dividem, guerra contínua e eterna entre Palestina e Israel. Irã e Iraque é outro conflito, aí envolve não a questão religiosa, mas a questão do petróleo, países que têm muito petróleo, por isso houve duas guerras, Guerra do Golfo, na década de 90, e a Guerra do Iraque, nos anos 2000, quando o Bush julgou e matou o Saddam Hussein, que era o grande líder político do Iraque, né? Então o Iraque ele foi denunciado por armas de destruição em massa, mas na verdade não foi achado nada, e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos e Inglaterra, foram até o Iraque e causaram a guerra do Iraque, matando, perseguindo, destruindo o país, tudo pelo petróleo iraquiano. Irã e Iraque então tem esses conflitos religiosos e políticos baseados no problema do petróleo. A questão curda, os curdos é a maior etnia que não tem um país. Eles querem fundar o Kurdistão, só que eles estão bem no meio do Oriente Médio, entre vários países, Irã, Iraque, grande parte da Turquia. Eles querem a independência de todos esses países e criar o Kurdistão. Vai ser muito difícil isso acontecer. Então esses são os principais conflitos políticos e religiosos do Oriente Médio. Em relação ao capítulo 12 da África, então vamos fazer uma revisãozinha daquilo que a gente já estudou nas nossas videoaulas. Então o relevo da África ele é fundamental para a sobrevivência. Isso vocês têm que entender para o vestibular. A geografia influencia na história. Só há desenvolvimento histórico social se você tem condições geográficas suficientes. Consequentemente, podemos dividir a África em duas. A África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte é mais ligada ao islamismo, né? O norte da África. E a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, tem culturas e religiões diversas. No século XVIII, todo mundo sabe, XVIII e XIX, houve a partilha da África, a divisão da África em países artificiais, fronteiras artificiais. Por quê? O europeu foi lá, dividiu a África sem levar em consideração critérios étnicos e religiosos, dividiu em países artificiais, e isso gera conflitos e revoluções, ditaduras e perseguições até hoje.
A descolonização aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, influência da União Soviética e Estados Unidos ali no contexto da Guerra Fria, né? A África do Sul, hoje em dia, é o país mais desenvolvido e faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou seja, é um país que está em nível de se transformar em desenvolvido. E as questões sociais, né? Nós temos 8 blocos econômicos na África, todos eles têm o objetivo de sanar problemas sociais, como por exemplo a AIDS, a fome, a desnutrição, o ebola e todos aqueles problemas que assolam a África, tá? Então, um pincelado do capítulo 11, capítulo 12, final da apostila. Tchau!